gente querida, voltamos com mais um programa Autonomia Feminina e mais um episódio inédito. Hoje nós vamos falar de uma questão que impacta todos nós. Nós vamos falar de nutrição. Nós vivemos rodeados por alimentos industrializados que prometem praticidade, mas trazem desequilíbrio hormonal, agravam ansiedade e depressão e cerceia a liberdade de escolha sobre o próprio corpo. Quando o acesso a frutas, verduras e alimentos de verdade, sem veneno, é negado, somos empurrados para dietas que adoecem, física e mentalmente, e minam nossa autonomia feminina. E para conversar com a gente hoje, nós vamos ter aqui uma especialista no assunto, Laísa Carvalho, que é nutricionista e que vai falar como o nosso corpo ele é impactado diretamente na questão da alimentação, a relação com a saúde mental, os hormônios, ou seja, a nossa vida, o que comemos tem a ver com o que nós somos. E Laísa vai estar aqui hoje para conversar conosco. Seja bem-vinda. Eu agradeço aí a Pega oportunidade. aqui na mão. Seja muito bem-vinda, Laísa. Um pouco da gente discutir que saúde nutricional vai além de emagrecimento, né, Laísa? Vai muito além da balança, né? Muito além da balança. E para iniciar a contextualização, nós vamos apresentar um doc. Quantas mulheres forçam seus corpos para caber em padrões que negam a fome real, a vida real? Quantas transformam o prazer de comer em culpa, em medo, em castigo? Comida não deveria ser culpa. Comida não deveria ser privilégio. Comida é direito, é cuidado, é respeito, é escuta do corpo. Mas a indústria da dieta lucra com a nossa fome, enquanto a indústria do ultraprocessado envenena nossos corpos. Agrotóxicos, monoculturas, alimentos vazios. Uma política que adoece, não que alimenta. Nutrição consciente é gesto de autonomia. Comer é resistir. Respeitar o corpo é resistir ao sistema que lucra com a nossa doença. Alimentar-se mal também adoece a mente, desequilibra os hormônios, fragiliza a saúde emocional. Alimentação real, autocuidado real, soberania real. Laísa Carvalho nos ensina: corpo não é mercadoria. Corpo é território de luta. Venha ao episódio completo. Descubra como a nutrição também é resistência e autonomia feminina. Esse é o programa ACCA, Autonomia Feminina. Pois é, pessoal, esse mês e mês passado nós estamos falando de saúde mental, saúde do corpo, saúde estética, coisas e questões que que colaboram com a nossa autonomia. E aí, Laísa, além de ser uma profissional excelente, é minha nutricionista também, não é à toa que ela está aqui, porque a Laísa foi a pessoa que resolveu uma questão que eu tinha muito séria, que é da alergia de glúten, problema com o estômago, e com coisas fáceis que a gente pode fazer no dia a dia. E como o nosso objetivo é descentralizar conhecimento e deixar acessível a todas e a todos, é por isso que ela está conosco aqui hoje. Laísa, conta pra gente sua trajetória. Quem é a Laísa pela Laísa? Como é que você chegou aqui hoje? Quais são as descobertas? Por que a nutrição? Conta um pouco da sua história pra gente. Então, desde pequena, né, desde nova, eu tinha muita vontade de fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas, né? Então, passou pela minha cabeça
ser bióloga, né? Passou pela minha cabeça medicina. Então, foi fugindo, né? Aí de algumas coisas que eu não conseguiria, que eu deixei, e comecei a olhar sobre alimentação, né? Tenho uma grande paixão por frutas, então lá quando criança mesmo, no início da adolescência, eu falei, deixa eu começar a olhar isso aqui. Então fui para a internet, comecei a pesquisar e fui apaixonando por aquelas coisas, por tudo que eu vi nas pesquisas, né, em relação à alimentação, e eu vi que eu poderia ajudar as pessoas com alimentação. Então eu morei com a minha tia até os 14 anos de idade, que eu fui criada com ela. Minha mãe teve um acidente com o meu irmão, né? Então minha mãe teve que mudar para Goiânia para cuidar da visão do meu irmão, para o meu irmão não perder a visão. Nesse meio termo eu fui morar com a minha tia até os 14 anos. E ela cuidava muito de horta, né? Fazia horta em casa. Então, acho que foi o início ali da minha paixão já em ajudar ela em regar a horta, em colher uma cebolinha, um coentro. Então, acho que já veio da infância mesmo e eu comecei a pesquisar e fui apaixonando cada vez mais. E quando eu vi que a nutrição, né? Que o alimento poderia ajudar as pessoas, que eu conseguiria acessar aquilo que eu queria, então foi onde eu tive certeza que realmente era a nutrição que eu queria fazer. Ainda bem, nós que ganhamos com isso. Laísa, conta pra gente, existe alguma relação? A gente está vendo que tem tanta disfunção hormonal, tanto problema estomacal, ou seja, hoje a gente cada vez está aparecendo mais questões. Existe alguma relação da alimentação com isso? Com a questão hormonal da mulher, com a questão do estômago, até com a questão do humor da gente, tem relação? Conta pra gente. Tem muita relação, né? Hoje os alimentos, até chegar à mesa, ele passa por diversos processos, e esses processos, às vezes até para acelerar, né, a maturação de alguns alimentos, para conservar. Isso tem muito disruptores endócrinos, né? Então, isso mexe com a pessoa, não só a mulher, todos, né? Mas principalmente a mulher por desencadear ali a diferença em alguns hormônios nossos, né? Então, isso interfere bastante lá na digestão, na parte quando você vai absorção dos alimentos e também na questão da disrupção hormonal, né? Igual eu falei, quando chega a mulher na idade da menopausa, isso tem um prejuízo também. É isso que eu ia perguntar. Se esses desequilíbrios hormonais, o agrotóxico, ele leva a algum desequilíbrio hormonal? Leva. E esse desequilíbrio hormonal, ele pode atingir TPM, menopausa, pós-parto? Explica pra gente isso. Sim. O que acontece? A absorção dos nutrientes desse tipo de alimento não é a mesma que um alimento orgânico, né? O alimento orgânico, você sabe que você consegue ter uma melhor absorção e é mais aproveitado. Então, a falta e a carência desses nutrientes no nosso corpo leva a essa carência aí, né? Essa modulação hormonal não vai ser a mesma. Então, te traz mais TPM, te traz, né, um estresse maior, uma ansiedade maior, e isso te leva a ter alguns sintomas maiores de menopausa ou até mesmo no seu dia a dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vivendo num mundo completamente adoecido, né? Mentalmente, essa vida corrida, sem tempo de comer direito e tal. E aí a gente vê ansiedade, insônia. Tem relação disso com a alimentação? Como que a gente pode saber? Porque, por exemplo, tem algumas coisas que elas são patologizadas e que, de repente, só numa mudança alimentar a gente pode melhorar. Quais são? O que você me fala disso? Igual você está falando, tem coisas que realmente são patologias, né? Eu tenho ansiedade. Aí você quer saber se a sua ansiedade já é uma patologia, né? Se você já tem, ou se você pode, no caso, estar melhorando com a alimentação. Isso a gente consegue melhorar muito com a alimentação, né? Se você tem bons alimentos, se você vai ingerir uma grande quantidade de nutrientes, vitaminas, isso aí vai colaborar bastante com a melhora. Então, vamos falar da ansiedade, né? Igual você falou, vou dar um exemplo. A gente tem alimentos ricos em magnésio, triptofano, que isso vai ajudar a modular o seu corpo para com que melhore. Então, tem muita ligação hoje. Se você se alimenta de forma ruim, você vai só prejudicar a sua saúde.
Tem até aquela frase, né, acho que é Hipócrates, que seu alimento seja o seu medicamento, mais ou menos assim, né? Então, realmente, o alimento consegue modular e melhorar muito todas essas questões. Tanto na ansiedade, tanto em algumas doenças, ajuda bastante. Fala pra gente, a gente vive no mundo... O Brasil, acho que é o segundo país, ou é o primeiro, de cirurgia plástica, dessas fórmulas milagrosas, né? E com uma visão que eu acho que confunde saúde, né? O que é de fato? A gente tem uma indústria da ditadura, né? Do como é o corpo. Imagina eu, Padrões, brasileira, grossa, né? e ser magrinha, ou seja, é só frustração porque eu nunca vou ser, só se eu tiver anorexia, né? Qual que é essa diferença? O que é ser uma pessoa, especificamente que a gente fala no programa de mulher, saudável? Eu preciso ser magérrima? O que é? Explica para nossos ouvintes. Sim, o que acontece? Hoje os padrões de beleza tá muito alto, né? Se a gente for seguir tudo que pede pra gente ser saudável e bonita aos olhos dos brasileiros, né? A mídia hoje levou o padrão muito alto mesmo. Então, assim, você ser saudável não é você ser magrinha, sequinha, com os músculos à mostra, né? O que é o saudável? O saudável hoje é você ser saudável mentalmente e fisicamente, né? E ter um corpo não adoecido. Então, isso é ser saudável. Se você consegue ter uma rotina alimentar saudável, né, balanceada, se você consegue fazer os exercícios, né, e se você dorme bem, tem uma boa qualidade de vida, cuida ali da questão do humor, né, então você é uma pessoa saudável. A gente não precisa ser magrinha em padrões de estética aí, que é igual eu tô falando, a gente nem consegue chegar hoje. E muitas pessoas acabam adoecendo em busca desse padrão de beleza, que não é fácil você chegar àquele padrão, né? E isso faz adoecer as pessoas, ao invés da pessoa olhar ali por poucos detalhes que vai melhorar e você vai ser saudável dessa forma. Deixa eu te perguntar, tem muita gente, e eu penso por causa da velocidade do mundo, né? E as pessoas acham que não existe processo. Não, hoje eu vou fazer uma dieta, amanhã eu vou estar completamente magrinha e vou resolver e tal. Esse emagrecimento rápido, essas dietas da moda, você já atendeu muita gente que sofreu com isso? E como que quebra isso? Porque isso, para mim, é coisa de charlatão. Ou seja, pessoas que enganam, né? A gente preza muito aqui de trazer... profissionais sérios que tratam a saúde e as pessoas enquanto pessoas e a saúde como uma questão prioritária na pessoa. Porque é isso, a gente vê um monte de fórmula mágica de emagrecimento. Em 5 dias você vai murchar a sua barriga, etc e tal. E a gente sabe que isso não é verdade, mas um monte de gente... entra nessa. Você já atendeu pessoas assim? Quais que são as consequências dessas dietas milagrosas? O que acontece? O imediatismo, né? É bem isso, né? A pessoa quer porque quer se ver magro. Às vezes a pessoa tem ali 20 anos da vida na obesidade e ela não entendeu que aquilo ali é uma doença. Tem muita gente ainda que não entendeu que a obesidade é uma doença. Então, trata como um fator de, às vezes a pessoa fala, não, é falta de vergonha na cara, é falta de você querer, não é isso, né? Então, muitas pessoas, por tantas tentativas frustradas, acabam querendo o rápido. O que a gente tem aí hoje? Canetinha, o pessoal usando demais essas canetas de emagrecimento. Por quê? Porque ela traz um resultado a curto prazo, mas tem consequências, né? Eu não sou contra, a gente deve usar. É igual a gente tem um problema de ansiedade ou tem uma depressão, você não precisa do medicamento? A gente precisa do medicamento. Mas desde que seja acompanhado por um bom profissional, né? E feito o desmame de forma correta. Então, hoje você tem que tratar a obesidade como uma doença, porque é uma doença. Então, se precisa de medicamento para emagrecer, você tem que fazer um acompanhamento correto com um profissional. É uma equipe multidisciplinar.
Não é somente o médico que vai passar o medicamento, você precisa de um psicólogo, você precisa de um nutricionista. Por quê? Porque essas canetinhas, elas vão tirar praticamente, né, o hormônio dela, o medicamento dela faz a inibição do hormônio que é da fome, né? Então, ela tira completamente a sua fome, você não consegue se alimentar de forma correta. Então, isso que traz o emagrecimento. Se você não tem uma equipe para tratar, o que acontece? Você simplesmente não vai sentir fome e não vai comer da forma que precisaria comer. Vai adoecer. Essa inapetência te traz um emagrecimento de forma errada. O que vai acontecer? Você vai perder massa muscular, você vai perder vitaminas, vai perder nutrientes. Então, o que acontece? Depois, você começa a ganhar peso de novo. Por isso que eu falo, eu uso medicamento e tenho rebote, tem reganho de peso. Por que você tem rebote e reganho de peso? Porque você não fez o tratamento de forma correta. Da mesma forma, se você toma um medicamento para ansiedade, para depressão, e você mesmo decide parar aquele tratamento, você acha que você vai sarar? Melhorar não vai. Depois você tem, de novo, a crise. Você precisa passar de novo pela medicação. Obesidade é da mesma forma. Aí a gente está falando de medicamento. Então vamos lá falar de dieta. Dieta rápida, né? A pessoa, eu quero ir para a praia, vou pôr um biquininho, quero chegar lá linda e sarada, né? Então, Nutri, já chegou demais no consultório. Me passa uma dieta para me perder pelo menos 3, 5 quilos em 10 dias. O que eu falo? Qual que é seu objetivo? Não, eu quero ir pra praia bonitinha. Tá, você quer chegar na praia bonitinha, mas você não vai ter força nem pra você jogar uma pelada ali na areia. Você não vai ter força nem pra você curtir a praia. Você acha que isso realmente é saudável? Porque uma dieta rápida, ela traz resultados rápidos, mas não são constantes. E o que você precisa hoje na sua vida para a questão de saúde é de constância. Porque nesse caminho, você precisa aprender vários hábitos que foi deixado a longo prazo. Em consultório, eu falo para os pacientes, é igual um bebê quando ele vai andar. Ele não passa pelo processo de arrastar no chão, engatinhar, começar a levantar pelos móveis, ficar em pé, que é o só até dar os primeiros passos. Do mesmo jeito, é um paciente, é uma pessoa que está num processo de obesidade e precisa fazer a sua recomposição corporal, precisa voltar a um peso saudável. Então, ele realmente precisa passar por processo. Não existe fórmula mágica que vai trazer à pessoa o resultado rápido. Ele passou por longos anos até chegar o peso, né, que ele está. Então, não adianta ele pensar que há algo milagroso e vai ser de um dia para o outro, porque não tem nada, nem cirurgia bariátrica hoje deixa a pessoa emagrecida para o resto da vida. E aí, Laísa, nós estamos caminhando para o final desse bloco. Você falou uma coisa e eu queria, para finalizar, que você falasse um pouco para a nossa telespectadora, para os nossos telespectadores. A obesidade é uma doença, né? E tem várias pessoas que carregam uma culpa por ser assim. Fala um pouco para essas pessoas, olha lá para a sua câmera e fala para elas que também não é culpa delas, né? Dá um recado e aí você fica ligado que no próximo bloco, no próximo episódio, a Laísa vai dar algumas dicas fáceis no dia a dia. Vai lá, Laísa, então, para aqueles telespectadores, eu travo a língua, gente. A Márcia eu travo o tempo inteiro. Que se sentem culpados. Eu quero deixar para vocês que não é porque vocês querem, não é porque vocês não tentaram. Eu sei como vocês, eu também tenho essa dificuldade. Eu também sofro a dor de vocês, mais ainda um pouco por ser profissional e carregar o peso nas costas de ser profissional, né? Então, a gente tenta de diversas formas, a gente tenta várias dietas, várias estratégias, vários profissionais, mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? A gente não deve desistir, isso é hábito. Então, eu gosto de falar lá no consultório, é a virada de chave. Você precisa entender o real motivo para que você quer curar dessa doença, porque igual a gente falou, uma obesidade é uma doença, então você precisa entender o real motivo para conseguir virar essa chave e chegar no seu objetivo. Obrigada, Laísa. Pessoal, fica ligado que amanhã vai ter o próximo episódio onde a Laísa vai dar dicas
de ações, né? E vai auxiliar para que você pelo menos se desperte para ver que isso também não é um problema só seu. O Brasil hoje, a questão da obesidade, ela está virando uma epidemia, porque tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o processo do alimento, tem a ver com a indústria do ultraprocessado, tem a ver... A gente não é o que a gente só quer, a gente é fruto da onde a gente está, do que vive. Ó, um abraço, até o próximo episódio. Não esqueça de compartilhar os nossos programas, ativar o sininho. Estamos no Spotify, estamos no YouTube e nas redes sociais. Tchau, tchau, até o próximo episódio.